Olá, gente! Primeira coisa aqui, eu vou fazer um aviso hoje, porque tá rolando uma obra aqui no corredor de casa, então talvez vaze algum barulhinho, vou tentar aqui, sincronizar, mas se vazar, vocês me desculpem aí. E seguindo aqui, nesse episódio de História do Design, ainda estamos falando de Art Deco, e hoje eu vou contar a história do Émile Jacques Vuillemin. O Émile foi um designer francês que nasceu em 1879 lá em Paris. Ele vem de uma família que tinha como um negócio ali de família uma empresa que fazia construção e decoração de interiores. Eles faziam principalmente papéis de parede, aplicação de papéis de parede, pintura e as mudanças de construção. E quando o pai dele falece em 1907, o Émile vai herdar esse negócio e vai seguir ele. Mas ele não vai ficar só com esse negócio ali já de decoração, ele vai abrir uma segunda unidade, um segundo escritório, onde aí ele vai desenvolver principalmente mobiliário. Ele vai fazer isso em parceria com o Pierre Laurent. E junto com o Pierre, ele vai fundar a empresa de mobiliário que é a Vuillemin & Laurent. Mas antes de fazer essa empresa ali, ele vai ter a primeira experiência dele desenhando mobiliário para o apartamento dele ali, junto com a esposa dele, em 1910. Ele desenha esses móveis então, e como ele já tinha a experiência do negócio familiar de trabalhar com decoração, ele vai começar a viabilizar esses móveis e colocar à disposição das pessoas, para comercializar. E nesse começo ele vai ser bastante influenciado ali visualmente pelo Art Nouveau e pelo Arts and Crafts, mas ele vai ter uma posição um pouco diferente da maioria dos designers que a gente viu até aqui, porque ele vai dizer que os desenhos dele tem que ser para as pessoas que podem comprar, logo para os ricos, porque ele usava materiais bem caros. E é justamente essa linha de raciocínio dele que vai aproximar ele do Art Deco, porque ele já está desde o começo ali pensando nos materiais, na qualidade, no acabamento e também em mostrar que esses materiais são materiais de luxo. E ele já tinha essa preocupação antes da Primeira Guerra Mundial. Quando estoura a Primeira Guerra, ele vai ter mais contato com aquelas culturas que para os europeus são as culturas exóticas, que são principalmente as culturas orientais e asiáticas. Esse contato vai trazer para o desenho dele inspiração formal ali, referência. E além disso, a Primeira Guerra vai refletir economicamente para ele, porque vai ser em 1919 que ele vai encontrar o Pierre Laurent e eles vão começar o negócio deles junto. Bem, e se antes ele já estava preocupado ali com os materiais e a qualidade de execução, aqui quando ele começa essa empresa ele vai dar um passo além, que ele vai mostrar materiais ainda mais raros. Ele vai trabalhar bastante com as madeiras ébano e pau rosa, e ele vai trabalhar ali um pouco com couro de tubarão em alguns revestimentos e com marfim incrustado ali em algumas partes. Todos materiais raros e escassos que vão mostrar o quanto esse mobiliário é luxuoso. E no começo, apesar dele ter a experiência lá do negócio de família dele, a produção vai ser toda terceirizada. Então ele vai ter aquele problema de lidar com o fornecedor, prazo, entrega, controle de qualidade, sem ele ser o responsável por isso. Mas ele vai resolver em 1923, quando ele vai abrir a própria oficina dele e vai contratar os artesãos para trabalhar ali dentro, e aí ele vai poder ficar de olho de perto no controle de qualidade dos móveis. E todo esse trabalho de controle de qualidade, escolha do material, vai começar a ser recompensado, porque ele vai começar a ser famoso ali fora de Paris e fora da França. Em 1925 vai ter uma daquelas exposições universais da produção industrial, onde ele vai ter um pavilhão dele, e ali ele vai conhecer muitos clientes e clientes importantes. E é bem nessa exposição universal que é cunhado o termo Art Deco, e é claro, o trabalho do Émile contribuiu muito para esse termo, para essa definição ali na época de um estilo de design. E ele vai seguir produzindo ali nessa linha mais Art Deco, até que em 1929 tem lá a crash da Bolsa de Nova York e vai vir a Grande Depressão, essa crise que vai fazer com que o estilo funcionalista comece a ficar percebido como algo mais interessante para essa nova sociedade. E o Émile, ele não vai se manter preso ao passado, ele vai aceitar um pouco desse estilo, lógico que mantendo a linguagem dele e os padrões de produção,
mas ele vai incorporar mais dessa geometrização, dessa simplificação no trabalho dele. Só que, infelizmente, em 1933 ele descobre que ele tem uma doença fatal, e aí, ao invés dele preparar a empresa para ser sucedida, vender a empresa, se afastar, não, ele vai trabalhar, ele vai criar todo um funeral para ele mesmo, para quando ele viesse a falecer, e ele vai ordenar que a empresa seja dissolvida quando ele morresse, para que ninguém continuasse esse trabalho. E vamos então ver um pouco dessa produção dele para entender a linguagem e entender essa transição dele lá do Art Nouveau para esse Art Deco. E o que a gente vai notar aqui é que, ao contrário dos outros designers fazendo essa transição, ele já vai para um caminho de linguagem mais simples. Então ele geometriza bem esses móveis. Apesar dele usar ainda bastante forma arqueada, que nessa época era um pouco complexa a produção e acaba deixando ela mais cara, né? Ele vai usar essas formas geometrizadas, já pensando ali em reproduzir esses móveis de um jeito mais racional. Então a gente tem essa linguagem predominantemente abstrata, que tem um ou outro aplique de algum ornamento que é mais figurativo, mas é basicamente abstrata e geométrica. E ele faz isso para ajudar a evidenciar os materiais que ele está usando, que são materiais de qualidade, materiais raros, materiais luxuosos. E quanto mais ele mostra esses materiais e esses acabamentos, mais o público consegue perceber isso na linguagem. Por isso que ela é simples. E isso também vai ajudar ele a fazer aquela transição depois para móveis um pouco mais funcionalistas ali, para não se perder completamente no tempo e ficar parado. Porque ele já tinha essa linguagem mais visualmente simples. Outra coisa sobre o trabalho dele é que ele, no fim das contas, acabou virando um especialista em desenho com madeira. Então, basicamente, todo o trabalho dele está voltado para madeira, tem um pouco de estofado, mas está voltado para esses mobiliários de madeira. E a gente vê ali nos acabamentos que ele usa um acabamento bem brilhoso ali, uma madeira bem polida, bem brilhante, para refletir aquelas ideias do luxo. E olhando principalmente para os detalhes dos móveis, a gente vai ver então o uso daqueles materiais como couro lá de tubarão ou marfim. Isso vai dar uma preciosidade ali para esses detalhes. E esse foi um pouco do trabalho do Émile Jacques Vuillaumin. Se vocês gostaram e quiserem acompanhar mais da história do design, se inscreve aqui no canal que toda terça-feira sai um vídeo sobre isso. E para quem chegou aqui agora e não me conhece, eu sou designer de produto e aí aqui eu falo um pouco de história do design, um pouco de arte, um pouco dos produtos que eu estou produzindo. E lá no meu Instagram você pode acompanhar o dia a dia dessa produção. Então se você quiser me segue lá, estou deixando um arroba aqui na tela e um link na descrição também. E a gente se vê em breve por aqui.